Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo de hoje então. E hoje começa o capítulo de 25 a 28 de 1 Samuel, falando sobre a história de Nabal, um homem rico, com uma mulher sábia chamada Abigail. Nabal significa insensato, louco, o nome. E é exatamente o que ele era. Porque um homem muito rico, abastado, e Davi com seus homens estavam com fome, precisando de alimento. Vão pedir a ele ajuda, sendo que Davi livrou este homem, os seus funcionários, os seus rebanhos de ataque de inimigos, Davi estava ali e ajudava aqueles seus tosqueadores, daquele homem. E a Bíblia diz que esse homem era muito rico. Isso é um recado para nós hoje. Primeiro recado, a avareza ela é idolatria, porque Nabal recusa em ajudar Davi. Mesmo sabendo, ele é louco mesmo, porque mesmo sabendo que Davi era um soldado, tinha 400 homens junto com ele, recusa a dar comida, Davi não pediu a ele dinheiro, não tentou extorquir ele em nada, Davi só pediu alimento, sabendo que aquele homem era muito abastado e rico. A avareza é idolatria, e a avareza é uma escravidão, aquele Nabal era escravo do seu dinheiro. Leia em 1 Timóteo capítulo 6, de 6 a 10. No nosso meio há muitos Nabals, muitos pastores e irmãos, abastados com dinheiro, que são avarentos, que montam mega igrejas, mas as suas igrejas só servem para o seu ventre, não servem nada para ajudar o próximo. Irmãos que têm verdadeiras fortunas aqui nessa terra, pois pastores e irmãos que têm isso e que são avarentos. Escute aí o recado de Nabal. O que Deus fez com Nabal. A primeira coisa é que o sol nasce sobre justo e injusto. Um homem ímpio pode ficar rico. Não quer dizer que ele tem Deus ou deixou de ter Deus por ter ou não dinheiro, A gente vê em Lucas 4:5 que Satanás ofereceu para Jesus todos os reinos desse mundo, A Bíblia diz que dificilmente um rico entra no reino de Deus. Pelo fato de ser rico? Não, pelo fato de ser avarento. Pelo fato de colocar a sua confiança naquilo que não é nada. Leia 1 Timóteo capítulo 6, de 6 a 10. Quem quer ficar rico vai cair em concupiscências perniciosas que vão afogar o homem na destruição e ruína. E muitos pastores te ensinam a ser como Nabal, a procurar aqui nessa terra, correr atrás daquilo que não é nada. O maior tesouro de Deus chama pessoas, gente. E para você, o maior tesouro de Deus é a sua família, não é o dinheiro que você tem. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, perder sua esposa, perder sua família, perder tudo que você tem? E muitos nessa avareza trazem sobre si repentina destruição. E é o que Nabal ia acontecer se não tivesse uma mulher sábia, que foi até Davi, levando a comida, levando presentes, e pediu clemência a Davi. E é interessante que aquela mulher largou, e Davi falou para aquela mulher que se não fosse ela, ele ia fazer aquilo que estava no coração dele. E Davi volta para sua terra. E passa um tempo, aquela mulher conta para Nabal o que ela fez, e o homem se enfurece, e o coração dele endurece. Você vai ler aí, e ele 10 dias depois morre. Puf! Aquilo foi tão duro para ele, pegar lá, vamos dizer, 0,001% do que ele tinha e dar para Davi para matar a fome de outras pessoas. E ele se enraiveceu, porque o dinheiro era o ídolo dele, e muitas pessoas no nosso meio, o dinheiro é o ídolo. Irmãos que não abrem a mão para nada, que não ajudam o próximo em nada, e quando ajudam é uma miséria e tocam trombeta para todo mundo ouvir, como se tivesse feito um negoção, E agora Nabal morre, Morre, a avareza mata. Lê lá 1 Coríntios capítulo 6, avarento vai ficar fora também, A avareza é considerado idolatria, porque o Deus da pessoa é o dinheiro. Tem gente que sofre por causa do dinheiro, passa mal, Um irmão que se tiver que ajudar o outro com 10 reais, ele adoece, Com 20 reais, com 30, aquilo para ele é o fim do mundo. E ele ter abastado, é rico, todo mundo vê que mas a miséria ali, na realidade ele é um pobre, cego, miserável e nu. Por quê? Porque aquilo é a escravidão dele, o dinheiro dele é a escravidão dele.
E aí Nabal morre e Davi pergunta se a mulher dele, a viúva, quer ser mulher dele. E Davi já começa a errar agora, que ele pega uma outra mulher e começa a ter duas mulheres. Porque a mulher dele, Mical, que ele conquistou através da batalha contra os filisteus, pagou o dote, Saul entrega ela para outro homem. Então agora você tem uma trama se desenrolando, né? Davi, ungido rei, fugitivo, por causa da unção que Deus deu a ele é perseguido, né? Ele é quase morto e é incansavelmente perseguido por outro da família, ou seja, do povo de Israel, tentando eliminar ele. E Deus com Davi, Deus dando a vitória para Davi. E Davi agora vai refugiar no meio dos seus inimigos. E quando Davi vai para o meio dos filisteus, Deus começa a dar vitória para os filisteus, dos seus inimigos, pelas mãos de Davi. É interessante isso, porque a Bíblia relata, no caso de Labão, Jacó, que Jacó, quando foi morar com Labão, Deus abençoava Labão por causa de Jacó. E agora Deus abençoa os filisteus por causa de Davi. E você é uma bênção de Deus nessa terra. Por você, Deus abençoa o seu patrão. Por você, Deus abençoa o seu marido que ainda não é crente. Por você, mulher crente, Deus abençoa o seu marido que não é crente. Porque Deus, ele está dentro de nós. E onde Deus entra, a luz entra. Onde Deus entra, as trevas saem. E aí a nossa presença, ela é bênção. A presença do povo de Deus, a presença dos ungidos de Deus, em qualquer lugar, vai abençoar o lugar, porque Deus, ele está conosco. Então Davi começa ali no meio dos filisteus a dar vitória contra Morreu e tudo, e agora, no outro capítulo, no último capítulo, né? A Bíblia fala que Saul, desesperado, né? Porque os filisteus acamparam, e os filisteus convocam Davi para entrar na guerra contra o povo de Israel. Eu não vou te falar o que aconteceu hoje, amanhã você vai saber. Mas aí os filisteus acampados, Saul vai consultar a Deus. Aí fala por Urim, né, por sonho, por profeta, e Deus não quer falar com ele. Deus fechou, não fala mais com ele. Se você viu os outros estudos, em 1 Samuel 18:10, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Saul agora era um homem possuído de demônio, né? Aquele que um dia foi ungido de Deus, agora é um possuído de demônio. O que ele vai fazer? Ele vai consultar uma médium, uma feiticeira, uma necromante, lá em Endor, um lugar, e lá ele procura essa mulher. Sendo que a Bíblia ordenou aos reis de Israel, ao povo de Israel, que era para eliminar, né, feiticeiro, necromante, adivinho, porque isso seria laço para o povo de Israel. E Davi e essa mulher estava lá morando no meio de Israel, uma feiticeira, uma necromante, e ela repete até, ela não sabia que era Saul no princípio, e ela repete a ordem do rei, que era para eliminar necromante, feiticeira e adivinho. E ele pede àquela mulher, promete a ela que não vai matar ela, e pede para consultar Samuel, um morto. Você vai ler Deuteronômio 29:29, fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Ou seja, aquilo que a Bíblia não te autorizou para mexer, não é para você mexer. Se você mexer, a consequência vai ser a mesma que vai vir aí sobre Saul, né? O que aconteceu? Saul foi e mandou aquela mulher invocar Samuel, que já havia morrido. E a Bíblia diz que ela viu um ancião descendo, subindo, olha só, subindo. A palavra subindo, aí a palavra da profundeza é abismo. Ou seja, primeira questão, se fosse Samuel, ele ia subir do abismo ou ele ia descer do céu? Presta atenção. Olha só, você tem que prestar atenção nos detalhes. O que é abismo? O que tem no abismo? Será que Samuel está no abismo? Será que é verdade? Foi Samuel quem subiu? Leia Judas, verso 6, você vai ver que demônios acorrentados no abismo. Leia Apocalipse 9, né? Deus vai dar a Satanás a chave do abismo para liberar os demônios que estão lá dentro. Abismo é onde tem demônios, não é onde tem mortos, crentes em Deus, mortos ungidos de Deus, não estão no abismo, estão com ele. Se fosse Samuel, ele não tinha que subir do abismo, não, ele tinha que descer do céu.
Se ela falasse assim, eu vejo um ancião descendo do céu, olha só. Não, ela viu subindo do abismo. Isso aí não é Samuel, nunca foi. Isso é um demônio se fazendo passar por Samuel. E esse demônio, ele vai com a voz de Samuel, com a aparência de Samuel, e se a pessoa quiser, escreve até com a letra de Samuel, igual acontece no meio espírita, no meio da mediunidade. Nunca foi um morto, mas um demônio se fazendo passar por ele, com a permissão de Deus. É isso que você tem que saber. 1 Samuel 18:10 diz que um espírito maligno da parte de Deus, não é do demônio. Se você for mexer com algo que Deus não autorizou, Deus permite que o demônio tenha a legalidade de te enganar. E é o que está acontecendo aí. Aquele demônio, ele sobe e vai falar com Saul, né? E pior de tudo ainda, ele vai falar a verdade. Normalmente quem consulta essas coisas, né, aquilo que consulta acontece. Por que acontece? Porque aquela pessoa está dando legalidade para o demônio fazer aquilo que ele falou que iria acontecer, né? Então, prever o futuro, não. É fazer o futuro do jeito que o demônio falou acontecer. Deus permite. Então, o que o demônio falou vai acontecer, porque Deus vai permitir que ele faça isso, né? Saul vai morrer, os filhos deles vão morrer, igual o demônio falou. Porque o demônio, Deus deu legalidade para que ele faça isso. Porque aquele rei ungido, um homem de Deus, foi mexer com algo que Deus desautorizou, que Deus não permitiu que metisse. Então vou reatar os pontos para você, porque muitos vão tentar pegar esse texto e usar para dar margem, né? Para dar margem na questão de consultar pessoas mortas. Primeiro, você não deve mexer, agora eu vou pontuar para você, você não deve mexer com algo proibido por Deus. E a Bíblia, ela proíbe de consultar morto. Ela proíbe de você invocar morto. Fala não procurar adivinho, necromante, nem consultar os mortos. Não é para você consultar os mortos, né? Por quê? Porque morto não volta, né? A Bíblia diz que aos mortos está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Isso está em Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado, né? Aos mortos. Morto não tem jeito de morrer, né? Aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. O morto não vai voltar. Então a Bíblia proíbe terminantemente consultar morto, necromancia, adivinho, feiticeiro, né? Isso aí é pena de morte, né? Fala para não consultar. Lógico que você não vai matar hoje ninguém, a pessoa morre espiritualmente, né? Então, quem consulta essas coisas está caçando jeito de perder a salvação, né? Por quê? Porque a pessoa, Levítico 19:31, diz para você não consultar morto, nem necromante, nem feiticeiro, nem adivinho. E agora Saul, em desobediência, porque todo rei de Israel, você vai ler em Deuteronômio 17, você vai ler lá, ele era obrigado a fazer uma cópia da lei de Deus na mão para falar para Deus que ele não sabia. Saul sabia que não podia consultar morto e foi consultar. E aí Deus permite que o demônio faça o que vai fazer na vida dele. Então, não consulte, não desobedeça a Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Se fosse Samuel, ele tinha que descer do céu, não é subir da terra. E entendendo Saul que era Samuel, ele não falou é Samuel, ele está entendendo porque apareceu, né? Quando eu era jovem, tinha uns 15 anos, na Rede Bandeirantes passava os médiuns, né? Dr. Fritz fazendo cirurgias, né? Tirando câncer sem anestesia. Ele cortava o seio de uma mulher e tirava um câncer lá de dentro. Mas como é que pode isso? A glória toda era do Dr. Fritz. Não citava uma hora o nome de Jesus. Aquilo é um espírito de engano. Deus permite, né, que eles deem crédito ao engano, né? Porque eles estão mexendo com algo que Deus falou para não mexer. Então, esse texto é muito importante para você aprender. Irmão quer imediato. Quero que Deus me fale hoje. Quero que Deus faça isso. Quero que Deus faça aquilo. Pois eu quero te dizer, você não manda em Deus. Ele que manda em você. E ele fala se quiser. Você está vendo aí que com Saul ele não falou nada, não adianta. Se ele não quiser falar, ele não vai falar.
E aí a ânsia de Saul de ouvir Deus foi procurar outros métodos, né? Pois eu quero te dizer, 95% Deus vai falar com você através da palavra dele. Então, você quer ver Deus falar com você? Leia a Bíblia, né? Você quer ver Deus falar com você? Ore. Porque em Colossenses 3,15 fala que a paz de Cristo é o sim. Se tiver paz é o sim, se não tiver paz é o não. Está lá também. Então, Saul vai consultar Urim. Urim é as pedras do sacerdote. Você já viu em estudos, né? E Deus não falou com ele nem por Urim, nem por sonho, nem por profeta. E aí ele foi consultar a feiticeira. Pois eu quero te dar um conselho: não consulte feiticeiro gospel. Cheio de feiticeiro gospel no nosso meio. Irmãos com a vida totalmente destruída no pecado, né, na promiscuidade sexual. E outras irmãs vão procurar ajuda nesses irmãos falsos, lobos em pele de cordeiro, que cobram dinheiro para poder falar aquilo que Deus nunca falou. Aprende com a palavra de Deus, né? Deus quer falar com você nessa manhã. Então Saul vai custar a vida dele. Essa loucura que ele fez de consultar uma médium, uma feiticeira, uma necromante em Israel. E aí termina o capítulo, né, falando que o diabo fez a previsão para ele do futuro, que ele vai morrer, ele e os filhos dele, né? E aí nós vamos então amanhã continuar o nosso estudo. Amém? Deus abençoe e guarde você e sua família, em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana e um excelente dia.